A busca humana pela perfeição frequentemente se depara com um paradoxo profundo. Quanto mais procuramos atingi-la através de padrões externos, mais distantes nos sentimos dela. Essa inquietação nasce de uma compreensão distorcida do que significa ser perfeito. A verdadeira perfeição não é um ideal inatingível a ser conquistado. Ela é um estado de plenitude sem distorções que já habita o nosso ser. Na cultura ocidental contemporânea, o conceito de ser perfeito foi sequestrado por significados superficiais. Ele passou a representar a adequação a padrões externos de beleza, desempenho, moralidade ou produtividade. Essa concepção é fundamentalmente comparativa e relacional. Quando nos perguntamos se algo é perfeito, a questão oculta é sempre: perfeito em relação a quê? A quem? Segundo qual critério? Esse modelo de perfeição relacional gera sofrimento constante porque o padrão é sempre móvel e inatingível. A perfeição, nesse sentido, transforma-se em uma fuga permanente, um horizonte que se afasta a cada passo, e não um estado de chegada ou repouso. Para compreender a essência da perfeição, é útil retornar à sua raiz etimológica. A palavra perfeito deriva do latim perfectus, o particípio passado do verbo perficere, que significa levar a cabo, completar ou acabar inteiramente. Em sua origem, o termo não carrega nenhuma conotação de superioridade, comparação ou ausência de falhas em relação a um ideal. Perfeito é simplesmente aquilo que está inteiro, que chegou ao seu próprio fim natural. Uma semente que se torna árvore é perfeita em sua realização. Um círculo é perfeito não por ser superior a um quadrado, mas por ser completamente o que é sem desvios de sua própria natureza. A formulação de que a perfeição seria apenas ser pleno, sem distorções, é uma das concepções mais coerentes sobre o tema. Ser perfeito, sob essa ótica, engloba 4 dimensões fundamentais. A primeira é a inteireza, nada falta, o ser está completo e contido em si mesmo. A segunda é a ausência de distorção, nenhuma camada falsa, nenhuma máscara ou padrão condicionado sobreposto à natureza original. A terceira é a autenticidade radical, ser exatamente o que se é, sem necessidade de adição ou subtração. E a quarta é a presença plena, a inexistência de fragmentação entre o que se é, o que se pensa e o que se faz. Neste modelo, a imperfeição não é a ausência de qualidades positivas. Pelo contrário, a imperfeição é o excesso de distorções. São as camadas de medo, o condicionamento social e a identidade construída que obscurecem o que já é naturalmente pleno e perfeito. Se já somos perfeitos em nossa essência, surge a questão inevitável: por que não percebemos isso? A resposta reside no fato de que nossa atenção está quase que exclusivamente focada no fora, e não no dentro. Desde os primeiros anos de vida, somos moldados por um processo contínuo de referenciação externa. Aprendemos que nosso valor intrínseco depende do julgamento e da aceitação alheia. Construímos uma identidade frágil baseada sempre em ser melhor ou pior que os outros. Substituímos a experiência direta e pura do ser por rótulos, categorias e narrativas mentais. E passamos a acreditar que o simples fato de existir não basta. É preciso produzir, conquistar e demonstrar valor para merecer a existência. O resultado é que a consciência, que originalmente repousa tranquila em si mesma, passa a habitar o espelho. Passamos a nos ver sempre através dos olhos dos outros, dos padrões externos e das expectativas culturais. Essa é a distorção fundamental que nos afasta da percepção da nossa própria inteireza. A ideia de que a perfeição é um estado original e inerente, e não uma conquista futura, não é uma invenção recente. Ela ressoa profundamente com diversas tradições filosóficas e espirituais ao longo da história. Aristóteles cunhou o termo inteléquia para descrever a capacidade de um ser de realizar plenamente sua natureza própria. A perfeição é a atualização do potencial intrínseco, o desabrochar daquilo que já estava contido em potência. O taoísmo fala do tão como a via natural, o fluxo da existência sem esforço forçado. O ser perfeito é aquele que não resiste à sua própria natureza. No Vedanta Advaita, o Atman, o ser verdadeiro, já é perfeito, pleno e imutável. O sofrimento surge unicamente da ignorância, da identificação com aquilo que não se é. E o budismo Dzogchen aponta para a natureza búdica como o estado original da mente, luminosa, aberta e sem contaminação. Não é um estado a ser fabricado ou alcançado, mas sim reconhecido. Por que então é tão difícil perceber essa perfeição original? Em parte porque o mecanismo que nos impede de ver é exatamente o mesmo que utilizamos para procurar. É como tentar enxergar os próprios olhos diretamente. O instrumento da busca é aquilo mesmo que está sendo buscado. Além disso, existe uma resistência profunda e estrutural.
Aceitar que já somos perfeitos implica abandonar a narrativa heroica do esforço, da conquista e da superação incessante. Toda a estrutura do ego, a nossa identidade construída, é fundamentada na premissa de que nos falta algo. Se nada falta, se já estamos completos, o ego perde a sua função principal e a sua razão de existir. Quando a atenção finalmente se inverte, do barulho externo para o silêncio interno, o que se encontra não é um vazio assustador, nem uma resposta conceitual complexa. Encontra-se algo de profunda simplicidade. A consciência que observa já está presente. Ela é silenciosa, não exige esforço e não emite julgamentos. Ela não chegou agora. Ela sempre esteve aqui, apenas ofuscada pelo ruído das distorções. Ser perfeito não é atingir um ideal. É remover o que impede que o que já é pleno se manifeste. A perfeição não se constrói. Ela se revela quando as distorções são dissolvidas. O caminho não é de acumulação, mas de retorno ao que nunca foi perdido, apenas temporariamente esquecido. Não precisamos nos tornar perfeitos. Precisamos apenas parar de acreditar que não somos.